Pantanal pode estar na temporada mais destruidora de toda a sua história em termos de queimadas. Nas 2 primeiras semanas de junho, o número de focos de incêndio era 700% maior do que no mesmo período de 2020, ano da pior crise até então. Todo esse tempo mais seco prejudica e muito o desenvolvimento do milho segunda safra também. E quem traz mais informações para a gente é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Como é que estão as condições de umidade do solo pelo Brasil, Arthur? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Situação do Brasil Central crítica, né? O solo muito ressecado, como a gente vai ver aqui no mapa do telão. Mapa de umidade do solo, então a gente vê que o Brasil Central aí tudo abaixo de 20% de umidade relativa e com umidade boa para o desenvolvimento dos cultivos, somente no extremo norte e aí do centro-sul do Paraná para baixo. Então é uma situação bem crítica, porque pega justamente, né, as principais lavouras aí de milho. Quando a gente olha para a chuva nos próximos 5 dias, praticamente no Brasil Central não chove. E aí, até dando um zoom aqui, ó, tecnicamente nenhum dos 3 estados aí deve receber chuva nos próximos 5 dias, e aí tem até uma previsão de mudança para o próximo período, aí, ó, no 1º de julho a 5 de julho, que com o avanço dessas 2 frentes frias, mais o ciclone, esse bloqueio vai se romper, e aí então a próxima frente fria que vai passar no final de semana na região sul deve trazer chuva na próxima semana para áreas aí do centro-sul de Mato Grosso do Sul, até chega no sul de Goiás e também interior de São Paulo. Chuva aí que alivie muito a situação e a gente espera que o volume seja maior que 20 e 30 milímetros, porque na situação que está hoje precisaria chover ao menos 80 a 100 milímetros. E aí quando a gente olha já para entre 6 de julho a 10 de julho, aí já volta o tempo seco novamente na região. No entanto, toda chuva que vem ela é bem-vinda, mas é uma situação muito crítica, porque além de não chover, a temperatura deve seguir elevada nos próximos dias, com a tendência, né, de um frio chegar na região, principalmente aí, a partir do final de semana. Quando a gente olha para Corumbá, aí, ó, praticamente os próximos 30 dias sem chuva, e quando a gente olha para agosto também nada de chuva significativa, com a chuva podendo retornar para a região somente no final de setembro. Ou seja, depois do início da primavera que a gente pode ter um primeiro pulso de chuva para tentar amenizar essa situação e vamos ainda ter um longo período até lá. E como é que fica a previsão do tempo para hoje, Arthur? Eu queria que você atualizasse para a gente também a situação do frio em todo o centro-sul do país, porque aqui em São Paulo a gente já viu que o tempo virou, né? Exatamente. Temos aí que aquela frente fria que estava avançando deve provocar temporais principalmente no Paraná e Santa Catarina no dia de hoje. E o Brasil Central ainda segue com o tempo ensolarado. Tempo firme também no sul do Rio Grande do Sul. E a chuva no Nordeste ainda fica somente na faixa litorânea e na região Norte. O panorama também não muda. Vamos trazer aí durante a semana essa situação de como a bacia hidrográfica na região Norte está muito seca, já deixando em alerta para a seca voltar mais cedo esse ano. Inclusive, quando a gente olha para registro, tem até um pouquinho de chuva no dia de amanhã ainda, 4, 5 milímetros, e aí com o avanço da próxima frente fria no final de semana, mais 10 milímetros, porém, no total soma 15, e aí um julho ainda que deve ser muito seco, com a temperatura batendo 33 graus no dia 6 e caindo para 5 no dia 30. Então, vai ser essa gangorra aí térmica, então risco de geada abaixo no dia 30, mas depois a temperatura já sobe para 33. Quando a gente olha para hoje, norte e centro-oeste, boa parte do Mato Piba ainda 35, 37 graus, o calorão continua. Alta Floresta ainda registrando máximas de 37, 38 nos próximos dias. E aí, claro, já olhando para esse frio, amanhã um amanhecer aí de 8, 6 graus no Rio Grande do Sul, ainda sem muito risco para geada só nos pontos mais altos. Quando a gente olha para o sudeste, mínima já caindo aí para 15 graus, já chegando também na área da Serra da Mantiqueira, podendo ficar na casa de 10 a 11 graus. E no centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, mínima já caindo para 14, 17. Chamando a atenção que conforme o frio avança, -1 aí no dia 30 para a região aí das Missões, então risco de geada no Rio Grande do Sul. Olhando para Caçador, Santa Catarina, pode chegar a -3 também, risco de geada, a temperatura sobe. Olhando para o Paraná, Ponta Grossa, pode bater ao -3 também aí no final do mês, risco de geada. E quando a gente olha para Mato Grosso do Sul, Dourados aí pode registrar 2 graus, e aí sim também risco de geada, pode pegar aí lavouras de algodão. Mas veja, mal da geada e aí a temperatura já volta a ficar na casa de 33, 34. Aquilo que a gente trouxe aqui, que é o panorama do inverno, né, Priscila? Um pulso de ar frio, que pode trazer geada, mas quando a gente vê a estação, é uma estação quente, infelizmente. Com certeza, né, Arthur? E assim, dura um dia só e depois a temperatura já se eleva. É só no início de julho, por enquanto, que a gente está vendo esse pulso de frio, né? Alguma outra informação que você gostaria de nos passar? A gente tem que entender, né, que essa situação desse pulso, a gente vai ainda
analisar, porque pode ser que seja até um frio que chegue lá no norte, em Rondônia, né, caindo para 16, 15 graus, que já seria a friagem, mas que deve chegar um ar frio e seco, né, não traz chuva para a região. E alertando, né, que os rios lá no Acre já estão com a cota de 1,8, 1,5 metros, sendo que considerado seca é 2, 2,5, ou seja, já está numa condição seca e como a gente vai ver na semana, não tem previsão de chuva para essas áreas também, né, o que vai afetar em muito a questão de logística. Ou seja, aquelas informações que a gente deu, aquelas notícias do ano passado, né? Todo o problema que a gente teve até com a trafegabilidade, né, na região, podemos repetir esse ano aí com os baixos volumes na região norte. Isso que estamos com Laninha, hein? Nem o Laninha vai conseguir aumentar, então, o volume de chuva de forma significativa na região norte. A gente vai falar disso, viu, Arthur? Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Excelente tarde para você, até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.